Seja bem-vindo ao canal da Paz. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Fique comigo aqui até o final, quero orar com você. Vamos aqui falar alguma coisa sobre o que o Papa disse no discurso dele para a imprensa. Mas antes eu quero ler com vocês Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 5 e o verso 1. Depois quero ler o verso 13, que complementa o verso 1. Este capítulo inteiro, ele fala da liberdade em Cristo Jesus. Ele fala ou a lei ou o Cristo. Né? Os judeus contemporâneos de Jesus eram muito apegados à lei. Eles entendiam, né? O sentimento deles era de que, ao observarem a lei mosaica, a lei de Moisés, né? E também o decálogo que Moisés recebeu das mãos de Deus, do próprio Deus que escreveu, eles estariam salvos. E Jesus trouxe para nós os evangelhos, Jesus é o próprio evangelho, dizendo para aquele povo, para os seus filhos, não é, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele disse lá em São João 5,39, examinais as escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. Então Jesus tirou o foco da lei e trouxe para ele, não é? A ele se apresentou como Salvador do mundo. Ele é o Cristo, ele é que nos dá liberdade. Então, capítulo 5, verso 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora Paulo dizendo. Daí ele continua: permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Que escravidão Paulo estava falando aqui? Ele não estava falando da escravidão social, da escravidão humana, não é? Das pessoas. Paulo está falando aqui da escravidão do pecado. Então anote isso, escravidão do pecado. Ele nos liberta da escravidão do pecado. E olha o verso 13, agora Paulo complementa: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. A que liberdade nós fomos chamados? A liberdade em Cristo. Liberdade do pecado original que os nossos primeiros pais cometeram, não é? Erraram o alvo. Pecar quer dizer errar o alvo. E este pecado então foi expiado, foi pago, este débito que nós tínhamos com Deus, com o Pai, com o céu, foi pago pelo sangue precioso de Cristo lá na cruz do Calvário. Então, nós somos livres do pecado original. Pense, quando você aceita solenemente no teu coração de que Jesus realmente, você crê que Jesus realmente é o teu Salvador e que ele te libertou do pecado original que nos condenou lá no Éden, então você passa a ser realmente livre. Não livre para fazer o que você quiser. Então Paulo diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, para fazer o que você quiser. Não é para isso que Jesus nos liberta, para fazermos o que nós queremos, mas porque nós somos libertos do pecado, então ele também nos dá o poder e a garantia de que, se nós agora cometermos atos pecaminosos, então nós somos livres do pecado original, mas ainda nós continuamos sendo pecadores, a nossa natureza é pecadora. Então, se mais ali à frente, depois que aceitarmos a Jesus, nos batizamos, crendo em Jesus como nosso Senhor e Salvador, que nos liberta do pecado original, mais ali à frente, se cometermos pecado, nós sim podemos nos arrependemos do pecado, dos pecados que cometemos ou dos atos pecaminosos, somos justificados e perdoados por Deus. E continuamos então livres do pecado. Porque aquele que peca, aquele que está na escravidão da carne, este sofre. A pessoa pensa que está livre, mas não está livre. Mas então por que citei o Papa? Porque o Papa
no seu discurso aos jornalistas, à imprensa em geral do mundo, ele disse assim: é somente as pessoas informadas é que têm liberdade de escolha. As pessoas bem informadas, elas têm liberdade de escolha. Ora, isso é um contrassenso, né? Porque a igreja cristã majoritária, a igreja cristã sempre tolheu dos seus fiéis a informação. A igreja cristã majoritária, na Idade Média, ela queimou Bíblias, perseguiu cristãos, torturou aqueles que eram fiéis a Deus e que entendiam pela palavra do Senhor que deviam sim obediência, não a um líder religioso, mas sim a um Deus que está no céu, a um Jesus que morreu por nós, como na Reforma, no século XIV, através de Martinho Lutero e outros que vieram antes dele. Jesus, sim, o maior jornalista, trouxe a melhor informação para você e para mim, que é a salvação por seu sangue. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, amigo, amiga, a liberdade em Cristo, como disse Paulo na sua carta, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aí Paulo diz: permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Escravidão do pecado. Amigo, amiga, eu não sei como você está, eu não posso saber, não tenho bola de cristal, não sei o que você faz, o que você pensa. É possível que você esteja vivendo dramas em sua vida, dificuldades, mas Cristo está prometendo para você e para mim liberdade, liberdade em Cristo Jesus. Paulo e Silas, quando foram presos por pregar o Evangelho de Cristo, por pregar a salvação, a redenção, a remissão dos nossos pecados, eles foram presos, açoitados, mas mesmo lá na prisão, com os pés nos grilhões e com as mãos presas em correntes de ferro, eles cantavam e glorificavam a Deus. Está lá no livro de Atos registrado, Paulo e Silas cantando na prisão. E à meia-noite, o anjo do Senhor fez estremecer a prisão, abrir as portas da cadeia, romper os grilhões, e Paulo e Silas saíram protegidos por aqueles poderosos anjos. Isto sim é liberdade, liberdade em Cristo. Incline a sua fronte e vamos orar. Se você puder, feche seus olhos. Senhor, oramos e ansiamos por liberdade. Como é bom estar livre, Senhor Deus, da condenação do pecado. E somente serão livres aqueles que acreditarem no Senhor, aqueles que depositarem no Senhor toda a sua confiança. Tenha misericórdia. Oramos humildemente para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos dê um novo coração, um coração obediente ao Senhor. Em nome e pelo poder de Jesus oramos, rogando a presença do Espírito Santo, agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.